A Ti, Senhor, rendemos graças, porque o Senhor é muito bom. Obrigado, Jesus, porque venceste a morte. É o primogênito dos mortos e ressuscitaste. Como somos gratos, Pai, pela Tua presença, pelo Teu amor. Como somos gratos, Jesus, porque o Senhor é o início e o fim de todas as coisas. Nós te louvamos e te exaltamos pela Tua santidade, por este amor derramado sobre as nossas vidas. E nós pedimos misericórdia, Senhor, sobre os nossos pecados. E obrigado, Senhor, como diz o salmista, que a sua misericórdia se renova todas as manhãs sobre as nossas vidas. Obrigado pelo ar que respiramos, pela saúde que temos, pelo alimento que o Senhor não tem deixado faltar sobre as nossas mesas. Como somos gratos, Pai, que o Senhor tem cuidado de nós. Mesmo em meio a dificuldades, às vezes, o Senhor, nós vemos a Tua presença, vemos a Sua graça se manifestando. Espírito Santo, venha nesta manhã nos mostrar e nos revelar o que o Senhor tem para nós com a Sua palavra. Que possamos compreender as situações daquele tempo e que possamos trazer conhecimento para o hoje, para que o Seu nome seja glorificado, para que o Senhor seja exaltado hoje e sempre, Senhor. Te peço pela nossa nação, que o Senhor venha estar abençoando o Brasil, que o Senhor tenha misericórdia do Brasil e que as promessas que o Senhor fez ao Brasil venham a se cumprir. Assim como o Senhor tem colocado na boca de profetas, que o Brasil será o celeiro do último avivamento, Pai. Então comece a avivar a tua igreja. Comece a despertar a tua igreja. Comece a despertar os teus líderes. Que eles parem de religiosidade e comecem a buscar ao teu espírito, no teu espírito, a revelação. Vem, Senhor, transporta, transforma, transborda na vida das pessoas. Seja também ali com Israel, Senhor. Que eles venham encontrar a paz e que o Senhor venha amolecer os seus corações para que eles venham reconhecer o Messias, para que a sua volta seja eminente e que tudo, Senhor, seja para a glória do teu santo nome. Continue falando conosco, continue ministrando nos nossos corações, abençoa a vida de cada um aqui, abençoa a vida daqueles que vão assistir depois, mas que o seu nome, Senhor, seja sempre glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Me deu 2 tipos de medo dessa oração. Como que é? Manda um avivamento, né, para o Brasil, desperta a tua igreja. Na hora veio assim na minha mente, falei, misericórdia, porque para vir o avivamento, precisa de uma santificação. E para ter uma santificação, Deus vai ter que chacoalhar a árvore. E se ele chacoalhar a árvore, aí vem o avivamento depois da tribulação. Falei, meu Deus, sabe assim, foi uma coisa tão rápida na minha mente. Falei, Jesus, me ajuda. Mas essa é a oração mesmo. Nossa. O sentido da oração é esse mesmo. Sabe o que acontece? Eu aprendi esses tempos. Acho que eu já só falei para vocês sobre Elias. Elias, quando Deus falou para ele que ia chover, ele não falou pro rei, ó, vai chover, e voltou para casa e ficou esperando a chuva acontecer. Começou a interceder, né? Ele subiu no monte, ajoelhou e começou a interceder para que a chuva viesse. Mesmo Deus tendo falado para ele que ia chover. E lá ele ele orou 7 vezes pedindo a chuva, até que a chuva veio. Então eu vejo assim, Deus prometeu um avivamento no Brasil. Deus prometeu que o Brasil seria um celeiro. E o último avivamento seria no Brasil, e isso ele prometeu faz muito tempo. Só que o que acontece? Eu vejo que a igreja, quando a igreja, eu digo todos, está tão frio e tão sem o Espírito,
que Estão acomodados, eles né? não acreditam mais em Uhum. profecias. É verdade. Então a gente viu ano passado várias profecias sendo mostradas de quem o Brasil seria, de como seria, e pessoas gravando essas profecias para fazer chacotas depois. É verdade. Para falar, ué, cadê a profecia? Por que que não aconteceu? Calma, cara, tudo tem o tempo de Deus. Se Deus revelou algo a um profeta e aquilo foi de Deus, vai acontecer. Só que cabe a nós, o povo de Deus, interceder para que isso aconteça, desejar que isso aconteça. É igual você, por exemplo, você se preocupa com o avivamento do Brasil. Eu me preocupo com a paz em Israel, porque não é o avivamento no Brasil que vai trazer a tribulação e o fim dos tempos, e sim a paz em Israel, e É, sim o amolecer do coração do povo de Israel. Porque se aquele povo tem um coração duro para o Messias, não é por culpa deles, e sim do próprio Deus. Então, que Deus esteja preparando eles. E quando você falou assim, que é o chocalhar da árvore, eu estava falando para Márcia esses dias. Para mim, a tribulação é a separação do joio do trigo. Entendeu? É nesse momento que a gente vai ver, é o que eu acredito, tá? Que a gente vai ver que no momento da tribulação a gente vai descobrir dentro da igreja quem é joio e quem é trigo. sim, Entende? sim, Então, cabe a nós o quê? Buscar ao Senhor, ler a palavra, compreender, orar e pedir para que isso aconteça. é, Às vezes a gente fica assim, nossa, igual você falou, o caos vai vir, que me prepare. Sim, tem que estar preparado. Mas quando você lê não Apocalipse, deve temer a isso, né? quando a gente lê Apocalipse, fala que a gente Uhum. tem que desejar a volta do Mestre, tem que desejar a volta do Messias. Eu tava, não sei, eu tenho até um vídeo no Instagram que eu coloquei que a volta do Messias é igual às dores de parto. Então elas vão se intensificar até o ponto de desejar a morte, porque a gente estava estudando que a maioria das mulheres no momento do parto, a dor é tão intensa que ela deseja a morte. Mas no momento que o filho nasce, toda aquela dor some e só tem a alegria. Então a volta do Messias é a mesma coisa, é dores de parto, ao ponto de você desejar a morte, mas quando o céu se romper e a gente o vê, cara, acabou. Vai valer a pena, entendeu? Tudo vai valer a pena. Então é esse tipo de pensamento que temos que ter. Sim, Só que por muitos anos a igreja nos ensinou a ter medo. E não podemos ter medo, temos que desejar. amém. Vamos lá, a gente vai ler Juízes 9. Essa história é bem complicada. É a história de Abimeleque que se declara rei. E esse Abimeleque não é Abimeleque do Gênesis, tá? É outro Abimeleque, é filho de Gideão. Então a gente leu Gideão, né? A gente viu que Gideão foi um grande juiz, se perdeu no final, como todos, e ele teve 70 filhos. Na verdade, ele teve 71, né? Que Abimeleque é o 71. E ele é filho de uma concubina, uma prostituta em outra cidade. Então não é nem filho das mulheres que Abimeleque tinha. E aí esse de Abimeleque, ó, que Gideão tinha. E aí a gente vai ver a história de Abimeleque, o que ele faz para se declarar rei naquela ocasião. Deixa eu ver. E Oi. aquele Abimeleque lá, ele tinha bastante mulher mesmo. Aquele lá na época de Abrão, né? Então, mas Não é aquele lá aquele ele lá era, não. então, mas aquele lá ele era rei, né? Uhum. E outra, na época de Abraão, a gente já tá em outra época, né? Aqui já é bem depois, né? Bem depois, quase Bem na, 600 anos depois. bem na frente. E aquele Abimeleque, ele era rei de alguma cidade de Canaã ali, agora não vou lembrar qual. Mas a Ah, gente, é, isso mesmo. mas a gente tá vendo aqui um Abimeleque ali, filho de Gideão. E Uhum. você vai ver que o que ele faz aqui não é nada interessante. Então vamos lá. Abimeleque significa meu pai é rei. Juízes 9, versículo 1. Abimeleque, filho de Jerubaal,
foi a Siquém. Jerubal significa Gideão, né? Sim, é porque é o cara que destruiu as coisas de Baal. Lembra que foi o nome que o povo deu para ele? Ah, é. Isso ontem. Uhum. Abimeleque, filho de Jerubbaal, foi a Siquém, aos parentes de sua mãe, e falou com eles e com toda a geração da casa de seu avô materno, dizendo: Peço-lhes que perguntem a todos os cidadãos de Siquém: o que é melhor para vocês? Que 70 homens, todos os filhos de Jerubbaal, dominem sobre vocês, ou que vocês sejam dominados por apenas um? Lembre-se também que eu sou osso e carne de vocês. Então os parentes de sua mãe falaram a todos os cidadãos de Siquém todas aquelas palavras, e o coração deles se inclinou a Siquém, a seguir Abimeleque, porque disseram: é nosso irmão. E deram-lhe 70 peças de prata da casa de Baal Berite, com as quais Abimeleque contratou uns homens levianos e atrevidos, que o seguiram. Foi à casa de seu pai, em Ofra, e matou os seus irmãos. O filho de Jerubbaal, os filhos de Jerubbaal, 70 homens, sobre uma pedra. Porém, Jotão, o filho mais novo de Jerubbaal, escapou, porque havia se escondido. Então se reuniram todos os cidadãos de Siquém e de toda Bet-Milo, foram proclamar Abimeleque rei, junto ao carvalho memorial, que está perto de Siquém. Quando soube disso, Jotão foi e se pôs no alto do monte Gerizim, e em alta voz gritou, dizendo: Cidadãos de Siquém, escutem o que vou dizer, e Deus escutará vocês. Certa vez, as árvores foram ungir para si um rei. Disseram à oliveira: reine sobre nós. Porém, a oliveira lhe respondeu: deixarei eu o meu óleo, apreciado por Deus e pelos homens, para dominar sobre as árvores? Então as árvores disseram à figueira: venha você e reine sobre nós. Porém, a figueira lhes respondeu: deixarei eu a minha doçura, o meu bom fruto, para dominar sobre as árvores? Então as árvores disseram à videira: venha você e reine sobre nós. Porém, a videira lhes respondeu: deixarei eu meu vinho, que agrada a Deus e aos homens, para dominar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: venha você e reine sobre nós. E o espinheiro respondeu às árvores: se é verdade que querem me ungir rei de vocês, venham e se refugiem debaixo da minha sombra. Mas, se não, que dos espinheiros saia fogo, que consuma o cedro do Líbano. Jotão continuou: e agora, se vocês agirem de boa fé e com sinceridade, proclamando Abimeleque como rei, se vocês fizeram o que é correto em relação a Jerubbaal e a sua casa, e se o trataram segundo ele merecia pelo que fez, por que meu pai lutou por vocês? Arriscou a vida e os livros das suas mãos dos midianitas, e os livrou das mãos dos midianitas. Mas hoje vocês se levantaram contra a casa de meu pai e mataram os filhos dele, 70 homens, sobre uma pedra. E a Abimeleque, filho da escrava dele, vocês puseram como rei sobre os cidadãos de Siquém, porque é irmão de vocês. Se vocês agirem de boa fé e com sinceridade com o Jerubbaal e a sua casa, então alegre-se com Abimeleque, e que ele também se alegre com vocês. Mas se este não for o caso, que saia fogo de Abimeleque e consuma os cidadãos de Siquém e Bet-Milo,
e saia fogo dos cidadãos de Siquém e de Bet-Milo, que consuma Abimeleque. Depois disso, Jotão fugiu e foi para Beer, onde ficou morando, porque estava com medo do seu irmão Abimeleque. Abimeleque havia dominado sobre Israel durante 3 anos, quando Deus suscitou um espírito de aversão entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém, que foram desleais com Abimeleque. Isso aconteceu para que fossem vingados e para que fosse vingada a violência praticada contra os 70 filhos de Jerubaal, e para que fosse castigados tanto Abimeleque, que era irmão deles e os havia matado, como os cidadãos de Siquém, que contribuíram para que ele matasse os seus próprios irmãos. Os cidadãos de Siquém puseram sobre os altos montes homens de emboscada contra Abimeleque, e eles assaltavam todos os que passavam pelo caminho perto deles, e Abimeleque foi informado disso. Gaal, filho de Ebed, veio com os seus irmãos e se estabeleceram em Siquém. Os cidadãos de Siquém confiaram nele. Foram ao campo, cortaram os cachos das vinhas, pisaram as uvas, fizeram festas, foram à casa de seu Deus, comeram, beberam e amaldiçoaram Abimeleque. E Gaal, filho de Ebed, disse: Quem é Abimeleque e quem somos nós de Siquém, para que o servamos? Não é ele filho de Jerubal? E não é Zebul o seu oficial? Seria melhor servir os homens de Amor, pai de Siquém. Mas nós, por que servimos a ele? Quem dera estivesse este povo na minha mão. Eu expulsaria Abimeleque. Eu diria a Abimeleque: multiplique os seus exércitos e venham lutar. Quando Zebul, governador da cidade, ouviu as palavras de Gaal, foi a Ebed, ficou furioso, filho de Ebed, ficou furioso, e enviou secretamente mensageiros a Abimeleque, dizendo: Eis que Gaal, filho de Ebed, e os seus irmãos vieram a Siquém e estão alvoroçando a cidade contra você. Levantou-se de noite, levante-se de noite, você e o povo que estiver com você, e ponha-se de emboscada no campo. Levante-se pela manhã ao sair do Levante-se pela manhã ao sair do sol e ataque a cidade. Quando Gaal com a sua gente sair para atacar, faça com ele o que estiver ao seu alcance. Assim Abimeleque se levantou de noite e todo o povo que estava com ele, e se puseram de emboscada contra Siquém, em 4 grupos. Gaal, filho de Ebed, saiu e pôs-se à entrada do portão da cidade. Com isso, Abimeleque e todo o povo que estava com ele se levantaram das emboscadas. Gaal viu aquele povo e disse a Zebul: Veja, vem gente descendo do alto dos montes. Mas Zebul respondeu: Você está vendo as sombras dos montes, elas se parecem com homens. Porém Gaal tornou ainda a falar e disse: Veja, vem gente descendo bem na nossa frente, e uma tropa vem vindo no caminho do carvalho dos adivinhos. Então Zebul disse a Gaal: Onde ficaram agora as suas ameaças? Não foi você que dizia: Quem é Abimeleque para que o sirvamos? Não é este o povo que você desprezou? Pois saia agora e vá lutar contra ele. Gaal saiu à frente dos cidadãos de Siquém e lutou contra Abimeleque. Abimeleque perseguiu Gaal, que fugiu dele, e muitos feridos caíram até a entrada do portão da cidade. Abimeleque ficou em Arumá, e Zebul expulsou Gaal e seus irmãos, para que não ficassem morando em Siquém. No dia seguinte, o povo de Siquém saiu ao campo, e Abimeleque foi avisado disso.
Então ele reuniu seus homens e os dividiu em 3 grupos, e os pôs de emboscada no campo. Quando Abimeleque viu que o povo saía da cidade, levantou-se contra eles e os atacou. Abimeleque e o grupo que estava com ele correram e tomaram posição junto à entrada da cidade, enquanto os 2 outros grupos atacaram todos os que estavam no campo e os destroçaram. Abimeleque lutou contra a cidade durante todo aquele dia, tomou a cidade e matou o povo que nela havia, arrasou a cidade e espalhou sal sobre ela. Todos os cidadãos, todos os cidadãos da torre de Siquém souberam disso e entraram na fortaleza, no templo de El-Berite. Mas Abimeleque soube que todos os cidadãos da torre de Siquém se haviam reunido. Então ele subiu ao monte Salmão, ele e todo o seu povo. Abimeleque pegou um machado e cortou o galho de uma árvore. Ele o levantou, pôs no ombro e disse ao povo que estava com ele: O que vocês, o que vocês me viram fazer, façam também vocês, depressa. Assim cada um deles cortou um galho e seguiu Abimeleque. Puseram os galhos ao redor da fortaleza e os incendiaram. Assim morreram todos os que estavam na torre de Siquém, mais ou menos 1.000 pessoas, homens e mulheres. Então Abimeleque foi a Tebes, sitiou a cidade e a tomou. Havia, porém, no meio da cidade uma torre forte, e todos os homens e mulheres, todos os moradores da cidade fugiram para lá. Fecharam as portas da torre e subiram ao terraço. Abimeleque veio até a torre, lutou contra ela e se aproximou da porta para incendiar. Mas uma mulher jogou uma pedra superior de moinho. Nós estamos em Juízes 9, versículo 53. Mas uma mulher jogou uma pedra superior de moinho sobre a cabeça de Abimeleque, e lhe quebrou o crânio. Então Abimeleque chamou depressa o moço, seu escudeiro, e lhe disse: Tira sua espada e me mate, para que não se diga que uma mulher me matou. O moço o atravessou com a espada e ele morreu. Quando os homens de Israel viram que Abimeleque já estava morto, foram embora, cada um para sua casa. Assim, Deus fez cair sobre Abimeleque o mal que ele havia feito ao seu pai, ao matar os seus 70 irmãos. De igual modo, Deus fez cair sobre a cabeça dos homens de Siquém todo o mal que haviam praticado. Assim veio sobre eles a maldição de Jotão, filho de Jerubbaal. Consequências, né? O livro de Juízes, ele o tempo todo mostrando que através da liderança humana, né, nós somos deploráveis. Aqui a gente vê Abimeleque quanto ele foi egoísta, né? Nossa. Tem um negócio aqui, eu achei bem interessante. Até pedi para ele me mandar. O Vladek ele fez um texto sobre Abimeleque e Jesus, fazendo tipo uma analogia entre eles. Aqui, ó. Abimeleque é o oposto do Senhor Jesus. Abimeleque, sendo ninguém, mata inocentes para se levantar à posição de rei. O Senhor Jesus, sendo rei, se abaixa à posição de um ninguém e morre para salvar culpados. Apesar dele ter sido crucificado, uma coroa de espinhos, com os espinhos dos nossos pecados fincado em seu corpo, ele não quer vingança,
não quer nos ferir como um espinho. Como uma árvore frondosa, ele quer nos acolher debaixo de seus galhos e nos proteger sob a sombra de perdão. Ele quer nos abrigar e nos proteger de seus braços, em seus braços bondosos, amorosos. Amorosamente, ele nos oferece seus frutos, seu fruto de graça, para nos alimentar todos os dias. Então, bem diferente de Abimeleque, que não era ninguém que queria todo o poder, Jesus, que era todo poderoso, se tornou ninguém por nós. E a gente precisa pensar nisso, né? Quantas vezes a gente coloca espinheiros para governar a nossa vida? Se a gente coloca espinheiros para governar a nossa vida, o que nos sobra são espinhos. E essa analogia que o Jotão usou foi muito interessante, né? Quando ele coloca ali que se árvores formosas preferem adorar a Deus do que reinar sobre pessoas, sobre outras árvores, o que sobra é espinhos. E se você deixa os espinhos reinar, você vai ser machucado, vai sofrer com os espinhos, porque é muito interessante porque o espinho fala: então, se vocês querem que eu reine, venha sobre a minha sombra. Você imagina, os espinhos geralmente é rasteiro. Então, tipo, árvores, se curvem diante de mim. Entre debaixo da minha sombra, já que vocês querem que eu governe. E aí tudo que o Jotão profetizou aconteceu, né? Que Siquém pagou pelo que eles fizeram pela própria mão de Abimeleque. E Abimeleque morreu pelo seu próprio povo. E ele era tão orgulhoso que no final ele praticamente foi morto por uma mulher, né? Mas aí ele fala: não, vem você, atravessa uma espada para que as pessoas achem que eu morri pela espada e não por uma pedrada na cabeça. E que é a herança, né? O legado do pai, né? Através de Gideão, todo Israel se prostituiu, né? Nós vimos no capítulo passado. Aí ele começa a viver como um rei, querendo honras e glórias, né? Não para Deus, para ele. Aí vem Abimeleque e vai no encalço, né? E se parou para ver, é bem interessante a analogia ali entre Abimeleque e Jesus, porque Abimeleque reinou por apenas 3 anos. E Jesus também teve seu ministério por 3 anos. Então, o que você pode fazer em 3 anos pode transformar uma geração ou pode destruir. Muita coisa. Ou destruir, né? É. A escolha é sua. Então, para as pessoas, ele já era, pelo que ele fez, ele já era perverso, né? Porque ele já matou os seus irmãos. E depois, eu acho bem engraçado que a palavra acaba ficando confusa, né? Porque o próprio Jotão fala que matou 70, mas ele era parte dos 70 e não morreu, então matou 69. É, Ele não tava se incluindo no É. 70. Ou então Abimeleque matou alguém que ele achava que era irmão dele e não era. Afinal de contas, são 70, né? Como que você vai conhecer 70 irmãos? Às vezes pegou um amigo do irmão ali e matou achando que era parte dos irmãos. ele sentiu que ia ser atrapalhado, né? Falou assim, eu quero mandar nesse povo todo, mas se eu falar que eu vou ser isso, ser aquilo, os caras vão me confrontar. Então, já vou direto para matar todo mundo que É eu vou porque ele não mandar. tinha direito, né? É, Ele não era considerado filho das esposas de Abimeleque ou de Gideão. Ele era filho de uma escrava. Ele era tipo um filho bastardo, vamos colocar assim, né? já E ele, nasceu com mal no Era coração, considerado né? assim, Então, né? e ele vendo que não ia dar conta, que não ia sobrar nada para ele, afinal de contas, Gideão teve muito filho. Você para pensar ali, ninguém ia reinar em lugar nenhum. É uma família que já vem, que o sucesso subiu para a cabeça, né? Isso aí. Ficaram viciados em sucesso. Vamos pro 10? 10 é do delay. vou ler aqui.
Telá. Depois de Abimeleque, um homem de Issacar, chamado Tola, filho de Puá, filho de Dodô, levantou-se para libertar Israel. Ele morava em Samir, no monte de Efraim, e liderou Israel durante 23 anos. Então morreu e foi sepultado em Samir. Jair. Depois dele veio Jair, de Gileade, que liderou Israel durante 22 anos. Teve 30 filhos que montavam 30 jumentos. Eles tinham autoridade sobre 30 cidades, as quais até hoje são chamadas povoados de Jair, e ficam em Gileade. Quando Jair morreu, foi sepultado em Camon, Jete. Mais uma vez, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Serviram aos Boalins, as imagens de Astarote, aos deuses de aos deuses de Sidom, aos deuses de Moabe, aos deuses dos Amonitas e os deuses dos filisteus. E como os israelitas abandonaram o Senhor e não mais lhe prestaram culto, a ira do Senhor se acendeu contra eles, e ele o entregou nas mãos dos filisteus e dos amonitas. E naquele ano os humilharam e os oprimiram durante 18 anos. Oprimiram todos os israelitas do lado leste do Jordão, em Gileade, terra dos amorreus. Os amonitas também atravessaram o Jordão para lutar contra Judá, contra Benjamim e contra a tribo de Efraim. E grande angústia dominou Israel. Então os israelitas clamaram ao Senhor, dizendo: temos pecado contra ti, pois abandonamos o nosso Deus e prestamos culto ao Balaim. O Senhor respondeu: quando os egípcios, os amorreus, os amonitas, os filisteus, os sidônios, os amalequitas e os monitas os oprimiram, e vocês clamaram a mim, eu o libertarei das mãos deles. Mas vocês me abandonaram e prestaram culto a outros deuses. Pois isso não os livrarei mais. Clamem aos deuses que vocês escolheram, que eles os livrem na hora do aperto. Os israelitas, porém, disseram ao Senhor: nós pecamos
fazem conosco o que achares melhor, mas te rogamos, livra-nos agora. Então eles se desfizeram dos deuses estrangeiros que havia entre eles e prestaram culto ao Senhor, e ele não pode mais suportar o sofrimento de Israel. Quando os amorrenitas foram convocados e acamparam em Gileade, os israelitas reuniram-se e acamparam em Mispa. Os líderes do povo de Gileade disseram uns aos outros: quem iniciar o ataque contra os amonitas será chefe dos que vivem em Gileade. E ela sofreu 18 anos, hein? Por adorar outros deuses. Sabe o que eu acho interessante em Juízes que a gente precisa aprender? Chama-se legado. É, Uhum. O que a gente tem ensinado aos nossos filhos? Isto. Eu vejo neles aqui sempre a falta de discipulado. Você vê que são gerações. Uma geração passa de boa, a próxima geração paga o preço. E é interessante que, tipo assim, eles devem ensinar sobre Deus porque eles, na hora do momento mais difícil, eles clamam. é, Mas o ensinamento é superficial ao ponto de eles não deixarem de adorar os outros deuses. E aí eu achei bem interessante, deixei marcado aqui, que quando no 11, na verdade no 10, então os filhos de Israel clamaram ao Senhor dizendo: pecamos contra ti porque deixamos o nosso Deus e adoramos aos Baalins. Tipo assim, é, eles sabem que cometeram o erro. Eles estão conscientes do que estão fazendo é errado. E aí eles percebem que por estar adorando outros deuses é que eles estão pagando o preço. E aí o Senhor ainda responde aos filhos de Israel. Quando os egípcios, os amorreus, os filhos de Amon, os filisteus, os sindônios, os amalequitas, os moanitas oprimiram vocês e vocês clamaram a mim, não é verdade que eu os livrei das mãos deles? Olha que interessante isso, cara. Toda vez que clamamos ao Senhor, ele vem ao nosso socorro. Toda vez que deixamos Deus de lado, ele não faz nada. Consegue entender isso? uhum, Mas vocês me adoraram mas vocês me abandonaram e serviram outros deuses. Por isso, não os livrei mais. Então, tipo assim, cara, se vocês não querem a minha presença, se vocês não querem estar comigo, não vou fazer nada. Vão e clamem aos deuses que vocês escolheram. Eu vejo é, aqui Deus sendo irônico com eles. Vai então lá, ó. Vocês não escolheram adorar outros deuses? Se o Clama para que esse povo Deus cuide de vocês. soubesse a importância de que Deus é a prioridade, que Ele é o tudo, né? aqui é bem interessante, igual o Éder está falando aí, que os mais antigos ali, os mais velhos, passa para os filhos que a gente tem um Deus único, é tanto que a palavra diz, né? Vocês Legal. adoraram outros deuses, que tem vários deuses. Parece que o Deus único, eles ensinam assim, parece que só no início ali, no comecinho, e daí no caminhar, parece que não continua. E aí vão se perdendo, vão adorando outros deuses, que aqueles outros deuses é só ganância, só ver bens na frente, dinheiro, e aí é onde eles se perdem, eles esquecem do Deus único, que Deus é só um. E passa a adorar esses que, aquele ali adora um Deus que é igual aquilo que a gente tem comentado para trás, aí, qualquer coisa o cara vira um Deus para ele, o cara que às vezes Idolatria, né? é, Às é vezes aquele nós temos ditado o que fala assim, hábito de rapaz, o cara pensar que gosta, tem o idolatria, cara assim, eu gosto mais desse carro aqui do que a da minha mulher. Eu defendo esse idolatria, aqui. Então, passa aquilo ali ser um Deus para certas sim, pessoas. sim. Eu falo assim, Às rapaz, o cara tem vezes mais ciúme desse carro aqui do que da própria esposa.
Muitas vezes a gente Existe esse ditado, tem, desde que eu era criança, sempre existiu. muitas vezes a gente tem o hábito de criticar as outras religiões, né, que adoram a santos, tal, e, Uhum. e nós mesmos fazemos as coisas de ídolo, colocamos no lugar de Deus. Muitas vezes, Existe. aquele carro ninguém toca, ninguém anda nele, que ele Uhum. é meu, né? Então, É. é muita coisa, a gente tem que tomar muito cuidado, muito O cara cuidado. esquece do Deus único que passa a gostar de uma coisa tão que defende aquilo com unhas e dentes, é Verdade. onde que já passa na analogia e fala, não, cara, não deve estar bem consciente da cabeça, não, porque para adorar um troço desse aí, um bem material, o cara fica aquilo ali que ele é As tudo para ele. pessoas fazem no automático, Delei. O que acontece? Existe um livro e uma série chamada Deuses Americanos. E nisso, esse livro, essa série, ela mostra muito bem isso. Que nós transformamos qualquer coisa em Tá na Deus. Netflix? Qualquer coisa, não. Qualquer coisa a gente transforma em Deus, sabe? É celular, É. TV, dinheiro, popularidade. Hoje é o Uhum. like, hoje é a curtição. Qualquer coisa se torna Deus. Como assim, Éder? Qualquer coisa que você coloca na frente de Deus é um Deus. É. Antigamente, esses deuses tinham nomes. E a gente se coloca assim, mas aí tem aquele, tem o outro que faz isso. Cara, não importa. Todos nós colocamos deuses. Às vezes o É. Deus ele não tem imagem, mas ele é a TV que toma o seu tempo. Tudo aquilo que você coloca mais importante que o próprio Deus, até a sua cama, o seu sono se torna um Deus. Por quê? Isso é Porque verdade. você dá desculpas de estar cansado para continuar Uhum. deitado, dormindo. Só que aí, nada contra, se você acordar e for buscar a Deus, assim, em algum outro momento do seu dia você fizer isso, beleza. Mas e aí? Você vive dormindo, você, como diz os provérbios, vai aprender com as formigas, né? Você vive. Prioriza outras coisas, esquece da Aí quando, palavra. aí quando você acorda, você já está atrasado, vai trabalhar, nem bom dia para Deus você não dá. É. Trabalha o dia inteiro, reclama o dia inteiro do seu trabalho, porque geralmente as pessoas não gostam, porque trabalho é castigo do pecado. E aí, quando chega em casa, tá cansado, você entra na frente da TV, abre a caixa do nada e fica lá. Aí vai dormir e esquece da prioridade, esquece que Deus existe. Então você está Uhum. transformando o seu trabalho, a sua vida, tudo em deuses. E está deixando a única coisa que importa de lado. Afinal de contas, a sua eternidade vai ser na onde? Você tem guardado seu galardão na onde? Para que serve tudo que você faz hoje? Você tá guardando dinheiro, você tá guardando o que importa para o futuro ou você está gastando tudo agora? Então nós temos tempo. Nosso tempo agora é dedicado a nós mesmos, porque nós nos tornamos deuses de nós mesmos, ou a gente está trabalhando para o que realmente importa, para a eternidade que vamos viver. Então temos que colocar tudo isso na balança, temos que pensar. E aí, às vezes, a gente fica julgando o povo de Israel aqui em Juízes, mas caímos do mesmo jeito. É que a É. gente aqui está vendo várias gerações passarem muito rápido. Mas e aí? A gente tem sentado à mesa com os nossos filhos e ensinado a eles a palavra? Então a gente tem que meditar sobre isso. Quer dizer, a gente tem estudado a palavra para poder ensinar? Precisamos meditar sobre isso também. Ou só para se É, encher, né? Oi? tem que Ou ser. só para se encher, né? A gente tem que ser uma busca constante mesmo. E no momento que a gente começa, a gente se sente tão bem, tão aliviado, né? A gente se Ah, sente leve, o dia passa tão bem, assim, demora. A gente faz tanta coisa no dia que a gente, desde que a gente tá nessa, tá sendo muito maravilhoso. A gente tem que, é aquela tal da vigília mesmo, você tem que buscar o tempo todo. E assim mesmo a gente vê que ainda é pouco ainda o que a gente faz. E a gente pensa no trabalho, pensa no que a gente tem que ganhar para levar o pão de cada dia para casa, mas se você
pensar um pouquinho fora, como dizia, aquela caixa do nada lá que você acabou de dizer, e você pensar um pouquinho fora da caixa, você já tá, tipo assim, já tá pensando errado. Ali você já deixa um pouco de pensar em Deus ali. Se não Até, for com ele, as coisas não acontecem, não adianta. até nesse momento a gente tem que ter cuidado, porque nós estamos aqui estudando, aí a gente pode colocar esse momento como ídolo. Simplesmente querer menosprezar quem não está entrando e tal. Então, a Não, que prudência em todo lado, né? Porque a gente é, está fazendo aqui, qual que é o motivo? É só para se encher ou é para transbordar, né? Então a realmente gente, é para transportar. Quanto mais a é, gente, então a gente tem como que se a pessoa, policiar nisso, né? é, Aqui a gente está se enchendo e transbordando, né? Aqui nós estamos transbordando exatamente. junto, né? Então a gente se enche e transborda. A gente está sempre buscando. Então precisamos estar conscientes, mas e principalmente aprender com a palavra e aprender sobre obediência, né? Como a gente sempre vê no começo das histórias, que é um ciclo. E mais uma vez o povo abandonou ao Senhor. E mais uma vez o povo deixou de fazer o que era bom aos olhos do Senhor. E mais uma vez o povo voltou a adorar Baal. Então, cara, era muito forte. Mas você sabe que tudo isso é consequência de lá no começo eles não terem expulsado esses povos dali. Deus falou para eles: tira esse povo de volta de vocês. Tira esse povo do meio de vocês. Mas a desobediência desde o começo vai causando essas quedas. E essas quedas não é assim, tipo, caiu, subiu, não. Caiu, sobe só um pouquinho, cai mais fundo, sobe só um pouquinho, cai mais fundo. Você vai percebendo assim, cara, que cada vez mais as coisas que vão acontecendo em Juízes é cada vez mais terríveis. É É, cada vez mais difícil de você ouvir, de você engolir, de trazer para uma sociedade como a nossa hoje. Só que aí você para assim, cara, hoje todas essas coisas acontecem escondido, acontecem pessoalmente na vida de cada um. Então a gente uhum, precisa pensar, cara, o que a gente tem vivido hoje? Qual evangelho a gente tem vivido hoje? O que a gente tem ensinado e o que a gente tem aprendido com a Bíblia? Por exemplo, a gente está lendo aqui Juízes, está no Antigo Testamento, a história do povo de Israel. Tem muita gente que fala que o Antigo Testamento é só historinha, não precisa ler. Cara, você precisa entender que aqui você está aprendendo ao que é obediência ao Senhor. E aqui você aprende algo que eu tenho gravado no meu coração, que quando clamamos ao Senhor, Ele se manifesta. Por quê? Porque lá em Gênesis 1:26, Deus deu ao que? Ao homem toda a autoridade sobre a terra, governo sobre a terra. Então, Deus, como um rei soberano, ele não vai quebrar o seu próprio decreto. Então, o homem tem autoridade sobre a terra para fazer o bem ou o mal. E aí, quando o homem clama ao Senhor, então o Senhor se manifesta seu poder e o transforma. Então, precisamos estar cientes de que precisamos do Senhor o tempo todo. Precisamos que esse rei governe sobre as nossas vidas de maneira espiritual o tempo todo, para que assim possamos ter uma vida não de paz, porque o Senhor não nos prometeu paz, mas uma vida na certeza de que na eternidade teremos paz, Amém. estaremos com Ele e tudo isso será passado. Né, Mariane? Oi, sim. Minha cara tá péssima, por isso que eu nem apareci, gente. Socorro. Ai, ai. Não é só a sua, não. É que eu fico um pouco longe, senão você ia assustar. Mas é isso, gente. Já são 6 horas. Não dá para ler o 11? É grande. Ah, lê mais alguma coisa. Jefeté é grande.
E GPT Vamos, vai fazer algo assim terrível. vamos ler o café com a Bíblia de hoje. A Bíblia. Você quer dizer o café com Deus Pai, né? E é isso. É a devocional de hoje. Que é rapidinho. Hoje é dia 11. Hoje é. Você tem aí? Eu tenho na internet. Tem que ter o livro. Tem que aprender a Então, eu tenho que comprar. consumir as coisas. Não, eu vou comprar. Eu tô enrolando. A devocional de hoje é Jesus cura. O versículo está em Isaías 53:5. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Muitas vezes, diante das circunstâncias que vocês compreendem que a sua vida aqui na Terra é uma guerra espiritual, as coisas começam a ter outro sentido. Então vocês passam a entender que não é um ser humano com experiências espirituais, e sim um ser espiritual com experiências humanas. O texto que abre esta nossa reflexão ensina que Jesus tem cura para todas as áreas das nossas vidas. Pode ser que o trauma do passado ainda o paralise, e você acredite ser impossível libertar-se dele. O fato é que por si só vocês não conseguem a cura, mas com Jesus, sim, ele já soldou as suas dívidas, já saldou as suas dívidas e agora quer curar as suas feridas. Basta só você estender a mão para ele e deixar-se ser acolhido pelo seu amor. Durante muito tempo da minha vida, os pensamentos me assombravam e me faziam ficar parado, mais do que qualquer dor física, pois as feridas da minha alma ainda pulsavam de dor. Eu conseguia imaginar o que o seu coração estava sentindo neste momento. Uma mudança de pensamento fez com que os meus passos passassem a ter novo sentido. Quando comecei a acreditar nas verdades do Senhor, as feridas que outrora me paralisavam foram cicatrizadas e o meu destino de filho passou a ser vivido com toda a intensidade que Deus tem para nós. Quem tem Jesus não tem falta de nada, simplesmente porque Jesus tomou as nossas dores e entregou-se de corpo e alma para que a paz de Deus fosse instaurada na minha e na sua vida. Comece hoje a ver que Jesus pode curar todas as feridas e extinguir todas as dores da sua alma. Quem tem Jesus não tem falta de nada. Amém. Amém. Cara, é bem o que a gente estava lendo, né? São guerras espirituais. E isso aqui é bem interessante, que somos seres espirituais com experiências humanas. Então precisamos, se somos seres espirituais com experiências humanas, o que a gente precisa buscar? O espiritual. E o que a gente não busca, que é o que a gente estava acabando de falar? O espiritual. A gente vive as coisas humanas e deixa de viver e deixa de buscar o espiritual. É isso aí, gente. Deus abençoe vocês, que vocês tenham um ótimo dia. Amém. Pode orar, Beth, para a gente finalizar? Pai, Paizinho querido, glorificado seja o teu nome. Que momento maravilhoso. Pai, venha sobre as nossas vidas de uma forma gloriosa, que possamos meditar nesta palavra, que possamos a cada dia mais aprender e obedecer a tua palavra. Não seguir os maus exemplos, mas olhar para o alto, para o Senhor. Que nós não somos seres carnais, ó Pai.
Nós somos espirituais, Pai, nós queremos viver o Teu reino, vem o Teu reino sobre nós, ó Deus. Louvado seja o Teu nome. Glorificamos a Ti por tudo. Abençoa todos que estão aqui aprendendo mais de Ti, abrindo a Tua palavra para ouvir a Tua voz. Quem esteve atento ouviu a Tua voz. Que coisa maravilhosa. Abençoa os que não puderam entrar, ser com eles em todas as suas atividades também. E desperta-os cada dia mais, para que possam estarmos juntos, crescendo, enchendo de Ti, para transbordarmos mundo afora, onde quer que estejamos, na nossa família, na nossa rua, no nosso bairro, em todo mundo. Louvado seja o Teu nome. Ser com cada um aqui, Pai, com cada necessidade. Fala em cada coração. Ó Deus de maravilha, que o nosso coração esteja atento ao Senhor. Que o barulho do mundo não venha nos ensurdecer, mas que estejamos ligados em Ti. Essa é a minha oração. Em nome de Jesus. Amém.